Olá, como vão? Esse é o canal Descrente em Sobrenatural. Esse é o vídeo 7, que é o vídeo sobre a questão da irreligiosidade nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Existe muita fala sobre a questão do aumento da religiosidade nesses três que eu acabei de citar, e na verdade isso é um equívoco, isso é uma falácia, isso não é uma verdade. A irreligiosidade é a coisa que mais cresce, não a religiosidade. E eu vou comprovar o que eu digo, exatamente mostrando dados da própria internet. Isso não é um trabalho científico, não tem referência bibliográfica, é apenas um trabalho com fundamentação em informações gerais que aqui apresento, que vai surpreender muitas pessoas, que a maioria dos dados aqui as pessoas não têm acesso. Ouve-se falar muito dessa questão, mas não se prova e não se pesquisa. Então eu estou aqui exatamente para fazer isso, desmistificar o mito. É uma das coisas que eu me proponho. Então vamos começar com o primeiro, que é aqui, religiões no mundo. Vocês vão observar cristãos, muçulmanos, sem religião e hindus. 15% de hindus, 16,3% sem religião, 23% muçulmanos e 31% cristãos. E nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a distribuição deles por todo o planeta, né? E agora no próximo gráfico a gente vai ver os roxos e azuis são os cristãos, ortodoxos, protestantes e católicos. Os verdes claros e escuros são os muçulmanos, sunitas e xiitas. Verde escuro são os sunitas e verde claro são os xiitas. O abóbora são os hindus, os amarelos são os budistas e outras religiões chinesas. Essa é a distribuição dos principais grupos e com alguns detalhes. Vamos para o próximo. Essa distribuição nesse mapa que vocês estão vendo aí é a distribuição da irreligiosidade no mundo. E inclusive esse mapa está falho, porque você vai olhar, o Brasil tem menos de 10% de irreligiosos. Isso já é uma falácia, porque o Brasil já tem mais de 12% em 2010 e provavelmente teremos muito mais em 2020, porque o número de religiosos aumenta em todos os lugares do mundo. O que acontece é que em alguns países da África existe uma troca de religião, e aí os caras falam, a minha aumentou porque a outra diminuiu. Como no caso do Brasil, o catolicismo diminui, mas nem todos que saem do catolicismo vão para o protestantismo. E eu vou provar isso por dados também. Esse aqui é o mapa, observe, 33 de cristãos, 21 de muçulmanos, 16 de religiosos e 14 de hindus. Agora, no seguinte, que é mais recente, você observa que os muçulmanos já são 22, os cristãos são 33, e os sem religião são 12, os hindus são 14. Mas hoje em dia, a gente já sabe que esses sem religião, que eram 1% maior que os evangélicos ou protestantes, hoje já são 16% no mundo, né? É a terceira denominação, incluindo-se os cristãos como um todo, católicos, ortodoxos e protestantes. Os hindus são a quarta. Aqui é um mapa da religiosidade nos Estados Unidos, e vale lembrar que desde o ano passado o número de protestantes nos Estados Unidos é inferior a 50%, e hoje, para a predominância do cristianismo, tem de se fazer a soma de protestantes e católicos, senão eles seriam menores que 50%. A religiosidade cresce imensamente nos Estados Unidos, hoje são estão chegando a quase 20% de pessoas sem religião lá, e sendo que na faixa de 30 anos até 30 anos o quantitativo chega a 30%, ou seja, o futuro dos Estados Unidos em menos de 10 anos será mais de 30% de pessoas sem religião. Tá? E aí você vê a distribuição, os azuis são os católicos, os roxos e vermelhos e marrons são os protestantes, aquele estadozinho lá em cima, no norte dos Estados Unidos amarelo, ele é metodista, e aquele próximo ali, Nova York, é luterano. Os cinzas são os estados em que há predominância dos sem religião, ou seja, temos 4 estados dentro dos Estados Unidos que é a predominância das pessoas sem religião. E agora eu vou fazer uma análise da religiosidade no mundo frente à questão financeira, à questão de índice de qualidade de vida e outras que eu vou citando uma de cada vez. Vocês podem observar aqui, a pergunta é: qual a importância da religiosidade no seu comportamento do dia a dia? E se compara isso com a questão de renda per capita de cada país. Então você vê que os países em que a religiosidade tem importância em 92% da população, a renda per capita é abaixo de $2.000. E nos países que não existe nenhuma importância com a religião,
em relação às decisões da vida, ou seja, 55% das pessoas não se preocupa, a renda per capita é acima de 25 mil. E para comparar, no segundo nível, que é o Brasil, estaria entre esses 82% que se preocupa com a religião e os 12% que não se preocupa, ou seja, não tem importância nenhuma na condição da vida deles, realmente a nossa renda per capita está entre 2 e 5 mil dólares. Ou seja, é um dado estatístico apresentado na internet que tem coerência e é fundamentado. Esse aqui vive de acordo com os preceitos religiosos. Então a gente vê os países que não vivem, que estão em cima, os que menos se importam, de 20, etc., e vai aumentando, que é Rússia, França, Áustria, Estados Unidos e Suíça, são os que menos se importam, e a gente sabe o patamar desses países. E os que mais se importam, Nigéria, Guatemala, Brasil, Índia e Marrocos e Tailândia. Ou seja, quanto mais importante a religião na decisão, em pior situação o país está nas questões econômicas e índice IDH. E para comprovar, apresenta esse gráfico que também compara os países pelo seu percentual dos 10 menos religiosos de um lado, os 10 mais religiosos do outro, e depois embaixo é colocado em relação ao ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E a gente observa que dos 10 países menos religiosos, somente um não está incluído entre os 30 melhores IDH do planeta, é o Vietnã. Mas, em compensação, dos 10 que mais se preocupam com religiões, incluindo o Brasil, que é o 10º, nenhum deles está entre os 50. Tem 4 acima de 100 e o restante entre 50 e 100. Ou seja, quanto mais religioso, mais baixo é o índice IDH. Isso é um dado comprovado. Aqui é para mostrar o percentual e a população aproximada de pessoas. Aqui são dados que têm 2 valores, a maioria deles, porque não se tem certeza disso. Eu vou seguir em frente. Agora falamos do mundo, que se torna cada vez mais irreligioso, principalmente o mundo desenvolvido. Falamos dos Estados Unidos, que era um país diferenciado até algum tempo atrás pela baixa irreligiosidade, pelo crescimento dessas igrejas pentecostais. E agora vamos para o Brasil, que é a nossa casa, onde se fala que aqui se cresce de forma exponencial o protestantismo e a religiosidade. Isso é um equívoco que eu vou provar. Esse gráfico aqui relata de 1872 a 1991 o decrescimento do catolicismo, que é o vermelho, as barras, nessas barras dos traços vermelhos, o aumento do protestantismo, que é o azul ou roxo, né, o azul, e o aumento da irreligiosidade, que é aquele de cima, que é o roxinho. A coisa que mais cresceu proporcionalmente são os irreligiosos. Mas vamos ver se isso é verdade, vamos seguir à frente. Aqui um gráfico de 1940 a 2000 mostrando exatamente o perfil. E entre 1975 e 80, os sem religião superam rapidamente as outras religiões e mantêm um ápice de crescimento contínuo. Agora, isso aqui, das 10 maiores igrejas ou grupos do país, e o número de seguidores. Esses valores são em milhões, tá? 129,2 milhões de habitantes, isso entre 2003 e 2009. E você vai ver que o segundo grupo é os sem religião, com 12 milhões, hoje já são mais de 16, e provavelmente devem ser até mais do que isso. Então você vai observar que os espíritas kardecistas têm um número percentual de indivíduos maior do que as igrejas pentecostais, e a Igreja Universal do Reino de Deus, que está com 2 milhões, aí, né, esse é o número, a gente vai observar que ela tem uma redução, tá? A Universal do Reino de Deus perdeu entre 300 e 400 mil fiéis nos últimos anos, se não perdeu mais do que isso. Um dado que eu tinha, que ela saiu de 1 milhão e 100 para menos de 800 mil. Agora aqui, em relação ao Brasil, a evolução das religiões, e o importante desse gráfico é observar o resultado final embaixo, que é o percentual de crescimento ao longo de 1940 a 2000. Vocês vão achar estranho, vão falar assim, mas como os católicos cresceram 220%? Eles cresceram porque a população no todo cresceu. O percentual diminui. Observe que ele era 95 em 1940 e é 73 em 2000. Mas o número absoluto sai de 39 e vai para 125 milhões. Então, numericamente, eles cresceram, percentualmente eles diminuíram. Os protestantes, que eram 1 milhão e 70 e poucos mil, em 40 são 26 milhões em 2000. Ou seja, eles tiveram um crescimento de 2.361% em 60 anos. E os sem religião, que eram menos de 100 mil, eram 87 mil indivíduos em 1940, hoje são mais de 12 milhões de indivíduos
né? E tiveram o crescimento absurdo de 14.204%, né? Ou seja, eles cresceram 20 vezes mais que os evangélicos e 70 vezes mais do que os católicos. Ou seja, é o grupo que mais cresce no Brasil, indubitavelmente. Agora, eu análise do perfil da religião em relação ao perfil de renda e etnia, eu não gosto desse termo raça. A única coisa que vai ver é que com os umbandistas você tem um número percentual a mais de negros, o que já era mais ou menos esperado, que são religiões afro originalmente ou afro-brasileiras, né? Você vai observar no gráfico de cima que, na verdade, os espíritas kardecistas é o grupo que apresenta 4/10 deles ganhando acima de 3 salários mínimos, ou seja, os espíritas kardecistas são indivíduos normalmente com boa remuneração. Se a gente analisar também pelo perfil educacional, que eu não coloco aí, porque são muitos dados e ia demorar demais o vídeo, você vai encontrar a mesma coisa, né? E junto com eles os sem religião, que são um número bem significativo quando você passa para mestrado e doutorado. Seguindo aqui, distribuição por classe social, classe E, classe D, classe C, A e B. Você vai ver que os católicos têm um percentual mais ou menos o mesmo em todas as classes, em torno de 69% a 70%, sobe, desce. Você vê que os pentecostais são predominantemente na classe D, tá? E na classe E e C, e o seu número cai menos da metade na classe A e B, e os sem religião é um número constante em todas as classes, em todos os locais. E outros evangélicos também mantêm o mesmo nível, aumentando até um pouquinho nas classes A e B. Isso aqui é em relação ao salário mínimo, vou dar um tempo para vocês analisarem, mas não tem nada demais, que é a tabela 4, tudo isso é do ESEB, essa tabela, tá? Vamos seguindo agora. Essa é a curva de crescimento do Sem-Fé, de 1940 para cá. Essa curva não é uma resposta verdadeira, porque os valores foram diminuídos à medida que sobe, senão ficaria muito mais inclinada isso daí. Isso aqui é a distribuição das religiões de 1980 a 2000, e a taxa de crescimento de cada um desses segmentos aí apresentado. Então vocês vão ver que a católica cresceu algo em torno de 18%, que em valores absolutos, né? As evangélicas não pentecostais 78%, as pentecostais 357% de aumento, é um valor assim absurdo em 20 anos. Mas se você olhar os kardecistas, eles crescem, e se você olhar os sem religião, eles são o dobro. Ou seja, a taxa de crescimento é de 531,3. Então, o grupo que mais cresce, mais uma vez, são os sem religião, não são os evangélicos. Isso aqui é um gráfico para explicar o nível de leitura de cada um. Você vai ver que os sem religião são, na verdade, os que leem mais, que, de uma maneira geral. Foi feita uma pesquisa algum tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, para ver o grau de influência de cada líder religioso. Então, foram escolhidos esses 6 indivíduos, e se colocou um número que não é uma unidade, deve ter sido o número total de votos, eu não sei como é que foi feito isso, foi feito num jornal. E nisso daí a gente observa que o padre Marcelo Rossi, que está com 55.300, ele tem um valor maior como influência do que a soma de Silas, Edir, Valdomiro, Sônia e Davi. Você junta a soma desses 5 e eles não são inferior ao Marcelo Rossi, ou seja, o Marcelo Rossi tem mais influência que todos eles juntos. E esse gráfico eu deixei pelo final, que é o mais interessante, que esse gráfico mostra a perda percentual da Igreja Católica de 1940 até 2000, ou seja, em 60 anos, o que ela perdeu percentualmente, não é numericamente. Não esqueça que ela aumentou de 39 a 125 milhões, ou seja, ela cresceu numericamente, percentualmente não, ela diminuiu percentualmente no contexto da sociedade. Mas você vê que ela teve uma perda de 21,3%. Esses 21,3% representam exatamente o quê? Para onde foram outras pessoas que saíram dali e foram para alguma coisa, né? Não deixaram de ter, ou são as pessoas que ficam irreligiosas, ou as pessoas vão para uma religião ou para outra. Aqui a gente vê que de cada 3, e vocês veem o gráfico, não esqueça que 3 vezes 7 é 21, então o 7, no outro tem quase 14, que é 13. De cada 3 pessoas que saíram do catolicismo, 2 se tornaram protestantes e 1 se tornou sem religião. Esse é o dado que você tira desse gráfico aqui.
Agora, o que é importante disso aqui? É que você, por exemplo, a gente está falando da IURD, que é um símbolo, né, dentro do crescimento pentecostal, ou neopentecostal. Ela perdeu 300 mil membros nos últimos anos. O número de religiosos continua crescendo, e de desigrejados continua crescendo, né? E os outros estão diminuindo. As pessoas acham que todos que saem do catolicismo vão direto para as igrejas protestantes. Isso não é verdade. Existe um equívoco que a religiosidade não cresce. Quem cresce é a irreligiosidade. Cada vez nós temos mais pessoas fora das religiões. Pessoas que são ateias, pessoas que são agnósticas, pessoas que são ignósticas, pessoas que são irreligiosas, pessoas que são indiferentes e pessoas que são religiosas, mas são desigrejadas, não vão na denominação. Esses caras simplesmente não querem mais saber daquele formato tradicional. Igreja, clero, templo, eles não querem lá. Eles estão fora, esse negócio de dízimo, trízimo, oferta, eles não querem mais saber disso. Eles sabem que não precisa disso, eles não confiam nessa estrutura e discordam do mecanismo teológico. Inclusive, a maioria desses caras tem uma formação teológica muito boa. Eles conhecem bem o livrinho deles, a Bíblia, conhecem muito bem. E a maioria dos pastores não consegue debater com eles, não. É destroçado. Apesar de você ter canal de televisão, canal de rádio, jornal, uma série de produção de mídia para a religião, e por incrível que pareça, elas ocupam hoje, de toda a grade, não importa o horário, 25% de toda a grade dos canais abertos são canais religiosos. Existem 16 milhões de pessoas que têm uma convicção religiosa ou antirreligiosa ou não religiosa que não tem direito a discutir nada. E vai lembrar uma coisa importante, o seguinte: todos esse televangelismo, para quem não sabe, fica um esclarecimento, começa com Robert Walter McAllister, um americano que veio para o Brasil e fundou a Igreja Pentecostal Nova Vida. E por incrível que pareça, para quem não sabe, ele foi o cara que comprou a primeira rádio, comprou a Rádio Relógio em Niterói, e depois comprou um horário no programa de televisão, e ele abriu mão disso. O filho dele escreve um livro sobre isso, porque ele sentiu que isso estava criando uma estrutura de vaidade em torno dele, e ele achava que ele estava sendo consumido, né, dentro da concepção dele, por esse tipo de coisa. Então ele abre mão do programa de televisão. Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e muitos outros foram discípulos desse Robert Walter McAllister. Aprenderam com ele, só que ele teve um momento de que se percebeu que estava sendo corrompido pelo aquele sistema que estava se tornando famoso, e ele sentiu isso. Esses não têm esse problema, a gente sabe por quê, a gente conhece o histórico deles e sabe exatamente por quê. Isso não incomodou em nada eles. O objetivo básico desses indivíduos a gente sabe que é, de uma forma ou de outra, captar recursos e condenar o cara a pecado. Qualquer coisa é pecado. Pecado, pecado, pecado. Essas pessoas que têm mais formação, que leem profundamente e entendem aquele livro que estão lendo, começam a ver contradições e saem. Então hoje nós temos um grupo dos irreligiosos e temos um grupo dos desigrejados, que é outro que cresce também imensamente e ninguém se apercebe disso. E se não se entender isso, que o mundo tende a ser irreligioso, existe uma pesquisa já feita por um americano que trabalha com estatística e geoprocessamento. Ele coloca que em 2038 mais de 70% da população mundial não terá qualquer tipo de religião. Existe um esforço contínuo, principalmente no viés político, de sair abraçando pessoas religiosas, achando que esse é um grupo que cresce assustadoramente, e não cresce, eu acabei de provar. E o futuro vai mostrar que a religião, pelos seus dogmas, pelo seu fechamento, pela sua engessamento da alma humana, né? Como eles gostam de colocar, ou seja, do espírito humano, da liberdade de conviver com as coisas boas, oprime essas pessoas, não constrói nada de positivo e radicaliza posições. A gente vê essa loucura que tem no mundo aí. Nós hoje temos no mundo pelo menos 10 guerras de fundo religioso em andamento aí pelo mundo afora, e tudo isso leva cada vez mais as pessoas saírem mais da religião. Para que vai ficar num lugar que tudo é proibido, tudo é pecado, os atos naturais são proibidos,
Os indivíduos sofrem dentro da religião porque eles são normais e eles cometem os tais dos pecados e dos atos, então ficam nesse constante sofrimento, e isso está levando as pessoas a saírem. O que acontece hoje, inexoravelmente, é a diminuição da religiosidade no mundo inteiro e no Brasil também. E, senhores, quem acha que o Brasil está ficando cada vez mais religioso ou cada vez mais evangélico é porque não sabe ler estatística, não acompanha nada e vive no mundo do achismo e da esperança. Mas eu vivo no mundo da realidade. E aí está provado o que eu falei desde o início. Um abraço, obrigado.